Você sente ele, mas nunca o viu. Você corre atrás dele, mas nunca o alcança. Ele dita o ritmo da sua vida, organiza seus dias, divide seu passado e molda o que você chama de futuro. Mas o que é o tempo? É algo que existe por si só. Ou será que ele só parece existir porque acreditamos nele? Hoje, vamos tentar entender como surgiu o tempo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao quadro Origem Desconhecida. Bem-vindo ao primeiro episódio de Origem Sombria. O tempo não é uma coisa. Ele não tem cheiro, não tem cor, não faz barulho. Mas você sente quando ele falta e quando ele pesa. Ele vive no meio das suas palavras. Já passou da hora. Ainda dá tempo? Foi só um instante. Um segundo. É invisível. Mas pode mudar tudo. Quem foi que decidiu o que é um segundo? E o que seria um segundo se a humanidade nunca tivesse existido? A verdade é que o tempo talvez não seja uma constante do universo, mas sim uma criação da mente, uma forma de ordenar o caos e fingir que temos algum controle. O tempo na natureza. Antes dos relógios, não havia minutos, nem horas, só ritmos. O ritmo da luz, da lua, do som das folhas mudando com o vento. O primeiro relógio foi o próprio céu. O movimento do sol marcava o começo e o fim. As fases da lua organizavam rituais, caças, colheitas. Para os primeiros humanos, o tempo era cíclico, um eterno retorno. Dia, noite, chegada da chuva, partida do frio. O tempo não andava, ele girava, e o mundo girava com ele. Mas o tempo também mora dentro do corpo, no seu coração, nos seus olhos, na sua memória. O bebê não sabe o que é amanhã. O idoso sente os dias escapando mais rápido. Por que a infância parece longa e os últimos anos voam? A resposta está no cérebro, no jeito como armazenamos experiências. Quanto mais novidade, mais lento parece o tempo. Quanto mais rotina, mais rápido ele passa. O tempo acelera quando a vida desacelera, e desacelera quando sentimos medo, quando estamos em perigo, quando o corpo acha que pode ser o fim. O tempo talvez não seja real, apenas um reflexo de como vivemos. O tempo nas culturas. Nós, no Ocidente, aprendemos que o tempo é uma linha. Ontem, hoje, amanhã, início, meio, fim. Mas nem todos os povos veem assim. Na língua quechua, falada nos Andes, o passado é o que está na frente, porque ele já foi visto. E o futuro é o que está atrás, porque está escondido. No Japão, tempo é fluxo, não se prende, não se acelera. Ele acontece. Em tribos africanas, tempo não é algo que passa, é algo que se ativa. Um momento só existe quando é vivido. Cada cultura inventou seu próprio tempo. E se cada povo criou uma forma de sentir o tempo, talvez ele nunca tenha sido o mesmo para todos nós. Talvez ele nunca tenha sido real. Tempo nos mitos. Muito antes da ciência tentar medir o tempo, os deuses já o controlavam. Na mitologia grega, Cronos era o tempo e devorava os próprios filhos, porque o tempo engole tudo o que cria. Nos mitos hindus, o tempo é uma roda infinita. Ciclos de nascimento e destruição que se repetem, sem começo, sem fim. Para os nórdicos, o tempo caminha para um colapso, o Ragnarok. O apocalipse não é um fim inesperado, é um ciclo inevitável. Em quase todas as culturas, o tempo tem vontade. E quando não é um deus, é um destino. Algo que você pode temer, mas não pode evitar. O primeiro relógio não tinha ponteiros. Era um obelisco, uma sombra. Depois veio a água, ampulhetas. Depois, engrenagens.
Mas o tempo não virou regra até que a sociedade precisou dele como ferramenta. Com a Revolução Industrial, as fábricas queriam previsibilidade, turnos, horários, produção em série. Aí o tempo passou a ser vendido, alugado, cobrado. Fizeram acordos entre países para decidir que horas eram, não olhando o céu, mas olhando mapas. O tempo virou contrato, virou obrigação. E a partir dali, você passou a viver segundo ele, mesmo que ele não estivesse lá. O tempo como prisão. Um relógio no pulso, um alarme no celular, um aviso no trabalho. Você não respira por conta própria. Você respira quando o tempo deixa. Quantas vezes você fez algo só porque era a hora? O tempo começou a ditar mais que o ritmo. Passou a ditar o valor. Quem tem tempo, tem poder. Quem perde tempo, perde tudo. Mas o que é perder tempo? Se o tempo é invisível e talvez nem exista, às vezes parece que o tempo não está passando. É você que está sendo empurrado. O tempo na ciência. A ciência quis entender o tempo, e quanto mais ela tentava, mais o tempo escapava. Einstein mostrou que o tempo não é absoluto. Ele se curva, se estica, se contrai. Dois relógios podem marcar segundos diferentes, se um estiver mais alto que o outro. Em velocidade extrema, o tempo desacelera. Em um buraco negro, o tempo pode parar. Algumas teorias dizem que o tempo é só um modo de ver a mudança. E outras vão além, que passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo, como páginas de um livro já escrito. Mas só conseguimos ver uma de cada vez. Se isso for verdade, então o tempo não é um rio, é um bloco. E estamos apenas percorrendo ele devagar demais para perceber. O tempo na arte. Pintores tentaram congelar o tempo. Salvador Dalí derreteu os relógios para mostrar que o tempo escapa. Escritores narraram vidas inteiras em uma página, ou colocaram segundos dentro de um parágrafo. Músicos esticam o tempo em silêncios e o aceleram em repetições. E no cinema, o tempo pode voltar, dobrar, congelar. Interestelar, Tenet, A Chegada, Requiem para um Sonho. Todos perguntam a mesma coisa. Será que o tempo é o que a gente pensa que é? Ou será só um truque narrativo que também usamos? O tempo digital. A internet apagou as horas. Agora tudo é ao vivo ou imediato. Você não espera mais. Você rola, clica, desliza. O tempo não é mais linear. É um loop, sem começo, sem fim, sem pausa. Você já se pegou assistindo 15 vídeos seguidos, sem lembrar qual foi o primeiro? O tempo virou um ruído, um fundo constante, um fluxo que ninguém comanda. A urgência virou padrão, a ansiedade, modo de vida. Vivemos com medo de estar perdendo alguma coisa, mas talvez o que estamos perdendo é o agora. O tempo nos sonhos. Sonhos não têm relógio, mas você já notou como alguns parecem durar horas, mesmo se você dormiu por minutos? No sonho, o tempo dobra, distorce, se apaga. Você já acordou e achou que dormiu por anos? Ou viveu dias inteiros numa única imagem? Sonhar é experimentar o tempo sem tempo. E talvez os sonhos sejam o único lugar onde o tempo não nos controla, onde o tempo nos obedece. O fim do tempo. Cientistas dizem que o universo está se expandindo e que um dia tudo pode congelar. Nenhum átomo se move, nenhuma partícula vibra, nada muda. E se nada muda, o tempo para. Mas o tempo também pode terminar dentro de você, quando você perde a memória, quando esquece o que foi e deixa de planejar o que vem. O tempo termina quando tudo vira presente eterno, ou um vazio que nem o agora consegue ocupar. E se o tempo nunca existiu? E se tudo isso foi invenção?
E se o tempo for só uma estrutura psicológica para a gente não se perder na própria consciência? E se o tempo for só uma história bem contada? Você já pensou que talvez a vida seja só um ponto e tudo que sentimos como passado ou futuro seja só memória e desejo? O tempo pode ser real ou pode ser só o medo de estar parado. O tempo não nasceu com o universo. Ele nasceu com o primeiro olhar humano. O primeiro dia só existiu quando alguém deu nome à noite. O primeiro segundo, quando alguém olhou para o céu e quis saber quanto tempo faltava para voltar para casa. Talvez o tempo seja só isso. A tentativa desesperada de medir o que não pode ser medido, o que se escapa, o que se desfaz, o que nunca esteve lá. E talvez essa tentativa seja a própria prisão. Bem-vindo ao tempo e ao fim dele. Você acredita que o tempo é real? Ou sente que tudo isso é só um truque da mente? Deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se no Dossiê Sombrio, porque nem toda pergunta existe para ser respondida e nem todo tempo é tempo perdido. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao quadro Origem Desconhecida.